Aí. Então vamos lá. Então o exercício 1 diz o seguinte, ó, considere a função contínua. Então quando fala de função contínua, esse conceito está claro para vocês? E aí? O que é uma função contínua? Podem falar, podem escrever aí no chat, à vontade. Quando fala que uma função f é uma função contínua, isso quer dizer o quê? Não precisa falar a definição formal, não, né? Pode ser a sua ideia mesmo, principal. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Estamos aqui no EP2, tá? Começamos agora. EP2, exercício 1. Então, o que é uma função contínua, gente? Quem pode colaborar? Ou fala assim, não sei, professor, não sei o que é função contínua. Sem problema, eu explico. Não sei, professor. Não sabe? Beleza. Show de bola. Aqui para isso. Uma função contínua, gente, é uma função que você faz o gráfico dela e o gráfico não tem saltos, o gráfico não tem buracos, tá? Você traça o gráfico sem tirar o lápis do papel. A ideia é essa. Então, aqui, quando eu falo que essa função aqui, ó, vou fazer em vermelho, ó, essa curva está em verde, né? Lá no EP, eu estou cobrindo ela em vermelho. Estou, né, tremer um pouquinho, mas essa curva, ela é uma curva contínua. Eu consigo traçar ela sem tirar o lápis do papel? Sim. Então, isso caracteriza o gráfico, né, de funções que são contínuas. Matematicamente, como é que você mostra que uma função é contínua? Então, lembrando aí, continuidade é um conceito pontual, tá? Nesse ponto ela é contínua? Como é que eu verifico se uma função é contínua em um ponto? Num ponto qualquer, vou fazer aqui um ponto genérico, tá? Um ponto x0. Tem que ter imagem. Nesse ponto, tem que existir limite, ou seja, quando o x se aproxima desse ponto, a função tem que... E esse limite tem que ser igual à imagem, tá? Então, em qualquer ponto de uma função, tem que ter imagem e os limites precisam existir. Para o limite existir, os limites laterais precisam existir e serem iguais. Então, isso caracteriza uma função contínua. Tá? E se não tiver imagem? A minha função fica assim. Ó. Vocês já viram funções assim, que tem um buraquinho? Tem uma restrição? Ah, nesse ponto aqui, não tem imagem. Então, nesse ponto, a função é contínua ou não é contínua? A função não é contínua. Então, se não tiver imagem, a função não é contínua naquele ponto. E se tiver imagem? Ela pode ter imagem no lugar errado, tá vendo? E ela continuar a não ser contínua. Então, se não tem imagem, ela não é contínua. E se ela tem imagem, não é suficiente para dizer que ela é contínua. É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Isso é uma confusão que às vezes muitos alunos trazem. Ter imagem é condição necessária para ser contínua. Se não tiver, não é. Mas não é suficiente. Se tiver imagem, não é necessariamente contínua, que ela pode ter imagem no lugar errado. Pode ter um gráfico desse tipo. Então, o que eu tenho que fazer se tiver imagem? Calcular o limite. Se o limite não existir, imagine, pela direita dá um valor, pela esquerda dá outro valor. Se os limites laterais forem diferentes, o limite não existe. A função será contínua ou não? Se os limites laterais forem diferentes nesse ponto. Falem comigo. Quando você tem limites laterais diferentes, quer dizer que o limite geral existe ou não existe? O limite geral não existe. Isso aí, Gabriela, obrigado. E com isso a função é contínua ou não é contínua?
né? Podem falar, podem escrever, pode botar um Nzinho que eu já entendi que é não. Tá? Não, isso aí. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gabriela. Então, tem imagem. Se não tiver imagem, não é contínuo. E se tiver imagem? Não tenho certeza se é contínuo. Eu vou ter que calcular o limite. Você calcula o limite. Se não tiver limite, não é contínua. E se tiver limite? Pode ter limite, assim, ó. O limite pela, pela esquerda é um valor, pela direita é o mesmo valor. O limite, a imagem pode existir, o limite pode existir. Mas se não forem iguais, a função ainda não é contínua. Então, para ser contínua, tem que cumprir isso aqui. Ó. Tem que ter imagem, tem que ter limite e esses valores precisam ser iguais. Tá? Aí sim a função, essa é a conta que a gente faz para mostrar que a função é contínua em um ponto. Tem que ter imagem, tem que existir limite e esses valores precisam ser iguais. Tem que passar por essas três etapas, né? Se não tiver imagem, não é contínua. Se não tiver limite, não é contínua. E se tiver imagem e limite, mas forem diferentes, não é contínua. Então só vai ser contínua se tiver imagem, se tiver limite, o limite for igual à imagem. Tem que passar por essas três peneiras aí. Isso é a conta. Mas a ideia é muito simples. É fazer um gráfico sem tirar o lápis do papel. Tá? Então, tá claro? Quem não estava lembrando aí, o que é uma função contínua? Sim? Beleza. Então, aproveitando, né? Tudo bem. Aproveitando esse exercício aqui para a gente rever isso. Uma parábola é uma função contínua? Sim ou não? Uma parábola qualquer, né? Côncava para cima ou côncava para baixo? Sim. Uma função afim, uma reta, é uma função contínua? Sim ou não? Uma parábola é uma função contínua, uma reta é uma função contínua. Uma senoide, o gráfico da função seno, né? Aquela onda, é uma função contínua? Também. E a função modular? É uma função contínua? E aí? Falem comigo. A função modular é uma função contínua? Por quê? Eu consigo fazer o gráfico sem tirar o lápis do papel. Tá bom? Até aqui, gente, alguma pergunta? Podemos continuar? Beleza. Então, assim, algumas funções, gente, são contínuas. Outras funções não são contínuas. Tá? Então, a função ser contínua não é uma qualidade. Quem trabalha com modelagem, né? Ou seja, eu trabalho sobre um contexto dentro de uma área específica e quero explicar uma certa variável através de uma expressão matemática, de uma função. Vamos supor que o objetivo de estudo de alguém é escrever uma função que explique alguma coisa. Então, com isso, a pessoa escreve um modelo matemático, né? Modelagem. Se o modelo matemático for uma função contínua e outro pesquisador faz um modelo matemático que não é contínuo, aquele modelo contínuo sobressai sobre o outro. Então, trabalhar com funções contínuas é mais seguro, é mais confortável, tem mais garantias do que trabalhar com funções não contínuas. Tá? Então, uma função ser contínua ou não é uma qualidade, uma coisa boa de se trabalhar. Tá? Outra qualidade, que tem gente que confunde, é a função ser derivável. Tá? Então, a gente já falamos um pouquinho aqui da função ser contínua ou não. Vamos falar também um pouquinho da função ser derivável. Por exemplo, aqui no enunciado dessa questão, deixa eu apagar isso aqui. Fala assim, ó, que essa função f é uma função contínua, e de fato é. Ela está aqui em verde, tá? Aqui estou cobrindo em vermelho. Ó. Ela é uma função contínua. E também fala que ela é derivável. E aí? O que é uma função derivável? Ou diferenciável, né?
a mesma coisa. O que quer dizer, né, essa frase, né? Falar que uma função é diferenciável ou derivável. Quem pode colaborar aí? Você sabe explicar o que é uma função diferenciável? Pode ser só ideia, com as suas palavras. Ou fala assim, não, professor, não sei o que é diferenciável. Eu tenho uma ideia, né? Eu tenho um chute. Pode chutar, pode falar. Ou escreverem aí no chat, tanto faz. Existe uma derivável em cada ponto do seu domínio. Entendi. Não ouvi, na verdade, né? E Fala de novo, por favor. existe uma derivada em cada ponto do seu domínio. Uma função derivável é uma função que existe, que possui derivada em cada ponto do seu domínio. Então, esse em Isso, cada a gente pode falar para todos, né? Então, uma função derivável é uma função que tem derivada em cada ponto do seu domínio. Ela tem derivada em toda parte. Ok? Beleza. É uma resposta completa. Mas a gente, dentro dessa resposta, tem a palavra derivada, né? Derivável, diferenciável, tem a palavra derivada. O que é ter derivada em cada ponto? Eu acho que vale a pena a gente explorar isso, porque se você entender bem isso, tudo vai fazer mais sentido daqui para frente. Tá? Então, o que é derivada, gente? Tá, mesma coisa, não precisa ser a definição formal, não. Só a ideia. O que é a derivada de uma função? Não sei? Pode repetir? Posso repetir. Né? Assim, eu perguntei assim, o que é uma função contínua? Aí vimos o que é uma função contínua. Agora estamos querendo trabalhar, explorar a ideia de função derivável ou diferenciável. É isso? Uma função diferenciável é uma função que tem derivada em toda parte, em todos os pontos do seu domínio. Perfeito. Mas o que é isso? O que é ter derivada em toda parte? O que é derivada? Se alguém te perguntar assim, você faz matemática, você faz física, você faz engenharia de produção, você faz química, a Gabriela botou aqui, ó, é a inclinação da reta tangente. Olha só, a inclinação da reta tangente. Então, tem uma reta, você sabe o que é uma reta, você sabe que toda reta tem uma inclinação, só que está falando de reta tangente. Aí eu vou perguntar, né? O que é reta tangente? Que é um conceito também que tem, às vezes passa assim, né? Passa despercebido. Se alguém te perguntar, então, a gente vai fechar isso agora. Não quero também com essa novela, não, tá? O que é reta tangente? Eu acho que é um ponto importantíssimo, né, para esclarecer algumas coisas. O que é reta tangente? Em poucas palavras. Podem falar, podem escrever. professor, que eu me lembre, Oi? porque eu não estou Hum, lembrada muito bem. A reta tangente é uma reta que passa no ponto máximo do gráfico. Eu acho que é isso. é uma reta que passa no ponto máximo? Não, Isso, não tipo, necessariamente, só Júlia. encosta no ponto. Não necessariamente. Entendi o que você quis dizer. Assim, só encostar em um ponto é uma característica. Agora, só tocar em outro, só no ponto máximo, né, é outra característica. Mas, no geral, essas características não definem reta tangente. Tá? Então, assim, de forma... Na educação básica, né, vamos lá, só para a gente não ficar aqui muito tempo nesse tópico para a gente poder avançar. Na educação básica, é comum apresentar esse conceito de reta tangente dentro da relação de retas com circunferências. Não sei se vocês lembram disso, da época da escola. Então, eu tenho uma reta que pode ser uma reta externa, eu tenho uma reta que toca em um ponto,
eu tenho uma reta que corta a circunferência. Então, como a reta pode se relacionar com a circunferência? De três maneiras. Ou ela pode ser externa, ou ela pode ser tangente, ou ela pode ser secante. Lembram disso? Falem comigo. Não lembro Reta não, professor. externa. Então, Bastante quem tempo. nunca... não lembrar é uma coisa, nunca ver é outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, é isso aqui. Mas faz sentido o que eu estou falando? Reta externa é aquela que não toca a circunferência. Reta tangente é aquela que toca em um ponto. E reta secante é aquela que corta. Secar é cortar, tá? Secar, matematicamente, é cortar. Então, corta a circunferência em dois pontos. Beleza. Reta tangente, então é comum a pessoa falar assim, reta tangente é aquela que toca em um ponto. Porque está lá, né, na memória, tem essa relação. Eu tenho aqui a circunferência, tem uma reta aqui, essa que corta a circunferência é a secante. Essa que toca a circunferência, ela é a tangente. Tá? Geralmente é essa relação. Só que a gente pode aprimorar esse conceito. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Posso continuar? Então, olha só. Reta tangente, gente, não é aquela reta que toca em um ponto. Que, por exemplo, se a gente sair dessa brincadeira aqui que só existe reta e circunferência, e a gente ir para outras figuras, então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico qualquer. Vou fazer esse gráfico aqui. Nesse ponto, tem reta tangente? Falem comigo. Inventei aqui um gráfico de uma função qualquer e marquei um ponto. Tem reta tangente? Como é que é essa reta tangente? Pode falar, João. Fique à vontade. É Jó, né? Desculpa. Seu pai, você levantou a mão? Quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Vamos voltar. Como é que é essa reta? Essa reta aqui? Essa é a reta tangente? E aí? Nesse ponto aqui, passam várias retas. Qual que é a tangente? É aquela reta que toca, né, o gráfico. Posso falar assim. Mas essa reta, no geral, ela é tangente nesse ponto, mas ela é secante nesse ponto. Tá? E reta, comparando com reta. Tem reta tangente a uma outra reta? Tem. Tá? Eu posso ter uma reta tangente a outra reta. Vai ser uma reta coincidente, né? A gente fala. Então, aquela ideia assim de reta tangente tocar só um ponto, nessa brincadeira aqui entre duas retas, não vale. Então, o que vale mesmo de fato? Reta tangente, gente, no contexto geral, é uma reta que naquele ponto se confunde com gráfico. Tá? Pensem assim, reta tangente né, ser tangente ou não é um conceito pontual. E a reta é tangente naquele ponto quando ela se confunde com o gráfico naquele ponto. Então, quando a gente volta lá na circunferência, eu falo assim, aqui eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho uma reta tangente à circunferência. Beleza. Nesse ponto aqui, vou botar aqui de vermelhinho. Nesse ponto aqui, se eu der um zoom, tá? Se eu der um zoom aqui, na vizinhança desse ponto, eu não sei quem é a reta e quem é a circunferência. Concordam comigo? No ponto de tangência, se você olhar para a vizinhança desse ponto, a reta tangente se confunde com o gráfico.
É claro essa ideia? Aqui, ó, se eu der um zoom, ver se consigo fazer aqui. Eu posso ir ampliando, ampliando. Aqui, eu não sei quem é a circunferência e quem é a reta. Tá? Se a gente for lá com o microscópio, não consigo visualizar. Tá bom? Então, reta tangente, em poucas palavras, é aquela reta que no ponto de tangência se confunde com gráfico. Reta tangente é aquela reta que no ponto de tangência se confunde com gráfico. Então, uma parábola. Vou fazer assim, ó, uma parábola. Ela tem os pontos. Qualquer ponto que eu marcar aqui tem reta tangente? Tem uma reta que se confunde com gráfico? Em qualquer ponto. Sim ou não? Uma parábola tem ou não tem reta tangente em todos os pontos? Em qualquer ponto aqui eu consigo desenhar uma reta que se confunde com gráfico. Ou seja, em qualquer ponto da parábola, ela tem reta tangente. Se tem reta tangente, tem inclinação. E a inclinação da reta tangente é a derivada. Então, ela tem derivada em todos os pontos. Então, a parábola é diferenciável. Tá? Exemplo clássico. Função modular. Né? A gente fecha essa revisão. A função modular, ela é diferenciável ou ela não é diferenciável? Falem comigo. Ou escrevam aí no chat. A função modular, ela é diferenciável ou não é diferenciável? Ou não sei. Eu não sei. Não, beleza. Ô, O que é ser professor, diferente? Oi? me desculpa aí, eu estava com um problema aqui no meu, estava pelo telefone e eu realmente queria falar aquela hora e o meu áudio não conseguia desabilitar, entendeu? Só Entendi. para, desculpa, tá cortando aí. Não, tranquilo. Beleza, fica à vontade. Show. Então, aqui, só para fechar, gente. A função modular, ela é uma função diferenciável ou não é uma função diferenciável? Ou não sei? Ah, não sei. Tudo bem. Então, o que é ser uma função diferenciável? É ter derivada em todos os pontos. E o que é derivada? A derivada é a inclinação da reta tangente. Então, em outras palavras, ser diferenciável é ter inclinação da reta tangente em todos os pontos. Ora, se tem inclinação da reta tangente, tem reta tangente. Então, eu posso falar assim, graficamente, ter derivada é ter reta tangente em todos os pontos. Tá? A função parábola, né, a função quadrática que gera uma parábola, a curva parábola, ela tem reta tangente em todos os pontos. Tá bom? A função x ao cubo, que é uma curva assim, tem reta tangente em todos os pontos. Então, ela é uma função diferenciável. A função senoide, que é aquela onda, tem reta tangente em todos os pontos. A função modular, na parte que é reta, tem reta tangente. Lembrando que reta tangente a outra reta é a própria reta. Tá? A função modular, na parte que é reta decrescente, também tem reta tangente em todos os pontos. Lembrando que a reta tangente é uma reta, ela é uma função, é uma reta, né, ali, similar a ela. Agora, qual é o problema da função modular? É nesse vértice. Aí eu pergunto, no vértice da função modular, naquela quina, tem reta tangente? Não tem reta tangente? Ou tem várias retas tangentes? Falem comigo. Na quina da função modular, não tem reta tangente?
tem uma reta tangente ou tem várias retas tangentes? A Júlia falou que só tem uma. A Gabriela falou que tem várias. Kelly falou que tem várias também. Eu levantou a mão, pode falar. Desculpa, eu acho que tem várias retas tangentes também. Então, reta tangente é aquela reta que se confunde com gráfico. Reta tangente é aquela reta que se confunde com gráfico. Então, se eu coloco aqui essa reta e eu analiso aqui a vizinhança desse ponto, a reta em vermelho se confunde com o gráfico em azul? Tá? Se confunde? Aqui eu posso fazer assim, ó. Olha só. Vou botar aqui outra cor. Aqui eu posso dar um zoom com o microscópio nessa vizinhança aqui. E eu sempre vou ver uma reta horizontal vermelha e duas retas. Posso dar um zoom aqui no. Aqui fica meio sem jeito, mas eu posso ir ampliando. Cadê? Eu posso ir ampliando aqui na minha tela. E amplio cada vez mais. E eu observo, por mais que eu amplie aqui, eu consigo ver claramente o azul e o vermelho. Eu não vejo isso aqui como confundindo. Diferente, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Ó. Diferente desse aqui, ó. Olha aqui nessa curva. Você percebe que o azul está se sobrepondo ao vermelho. Quando eu tenho uma parábola em vermelho e uma reta em azul, na vizinhança aqui, uma se sobrepõe à outra. Mas quando eu tenho aquela quina da função modular, por mais que eu aproxime aqui o zoom, eu não vejo uma se sobrepondo à outra. Então, essa observação me mostra que aqui a reta não se confunde com o gráfico. A reta horizontal não tem nada a ver com a outra. Conseguem perceber essa diferença? Na quina da função modular, a reta horizontal não tem nada a ver com a função modular. Posso falar aqui que a reta tangente não tem nada a ver com a função modular. Então, existe uma diferença aqui, gente, importante. Aqui na parábola, a reta tangente se confundiu com o gráfico na vizinhança do ponto. Aqui na função modular, a reta tangente não se confunde com o gráfico. Quem falou então é que antes, né, que dava para confundir, está percebendo a diferença? Eu posso fazer aqui, ó, qualquer reta. Então, aqui, na verdade, existem muitas retas que tocam o ponto. Isso sim. Você pode falar que tem várias, né? A maioria pensa isso mesmo, né? Isso aqui é um erro comum. A maioria pensa assim, na quina tem várias retas tangentes. Não, tem várias retas que tocam o mesmo ponto, mas nenhuma se confunde com o gráfico. Então, se você for olhar a verdade, né, a origem da ideia que ser tangente é se confundir com o gráfico, aqui nós não temos várias retas tangentes. Nós não temos nenhuma reta tangente. Nenhuma sequer. Ou seja, na quina de uma função, tá, nas pontas, nos bicos, não tem nenhuma reta tangente. Não tem nenhuma reta que se confunde com o gráfico. Tá? Tá claro? Ideia? Para quem não via, por essa né, considerando essa observação, pode falar, João. Então, aquele conceito que você explicou lá na outra aula, se não me engano, a reta tangente, ela pega um trecho reto de uma curva.
Não é isso? Pensa assim, Então, por exemplo, eu tô falando, se você pode falar. se você for colocar ampliar bem a imagem, essa reta tangente ela vai se confundir com um trecho reto dessa curva. É por isso que ela segue ela se confunde, né? É por isso que ela vira tangente, porque ela pega um trecho reto de uma curva. E nesse caso da modular isso não acontece. Não. O termo oficial, né, vamos falar assim, o termo formal que define reta tangente é o seguinte: a reta tangente ela é a melhor aproximação linear de uma curva. Percebe que o que você disse está bem perto? Quando você fala que uma reta ela pega um trecho reto da curva, e olha só a definição formal: reta tangente é a melhor aproximação linear de uma curva. Perceberam, gente? A similaridade da ideia? Não sei se você já tinha visto isso, acho que não, né? Mas olha só explorando a ideia primeiro, a gente conseguiu, quase que você falou a definição formal de reta tangente. Então, se eu tenho um gráfico, vou botar aqui, eu tenho um gráfico qualquer, se nesse ponto aqui, eu tenho uma reta que se confunde com o gráfico, é até difícil desenhar, tá? Mas é aquela reta que, na vizinhança do ponto, ela se confunde com o gráfico. Essa reta é a reta tangente. Tá claro? Reta tangente é aquela reta que, na vizinhança do gráfico, ela se confunde com o gráfico. A ponto de falar assim, ó, e se eu jogar o gráfico fora e ficar com a reta tangente? Eu vou perder muita coisa? Não. Porque a reta tangente, ela se aproxima do gráfico. Ela é a melhor aproximação linear. Tá? Então, quando a gente usa um aplicativo, por exemplo, GeoGebra, vocês já usaram GeoGebra, você coloca lá a expressão da função e faz o gráfico, na verdade, ele faz pedacinhos pequenininhos de retas tangentes. Claro, né? Quanto menor for esse pedacinho, a gente nem percebe, né? A gente vê lá uma curva, mas ele vai marcando os pontinhos direitinho. Isso pode fazer também no GeoGebra 3D, faz superfícies, né? A gente vai aplicando essa ideia. Ok? Então, reta tangente é aquela reta que se confunde com gráfico. Então, não esqueçam disso. Reta, tem reta tangente ou não tem? Uma reta, tem reta tangente? Para a gente fechar, falem comigo, sim ou não? Uma função reta, tem reta tangente? Tem. Aqui. Aqui, reta tangente. Ela é coincidente. Na vizinhança do ponto, aqui tem duas retas, uma reta azul e uma reta vermelha. Na vizinhança do ponto, ela se confundiu. Então, aquela ideia de reta tangente ter só um ponto em comum, ela ficou para trás. Tá? Reta tangente é aquela reta que se confunde com o gráfico na vizinhança do ponto. Aqui não só se confunde, como é o próprio gráfico. Então, ela é super tangente, se eu pudesse falar isso. Tá? Então, quando é que não tem reta tangente? Quando tem quina. Ou nos finalzinhos, né? Eu tenho uma parábola, mas ela para aqui nesse ponto, que faz papel de quina. Aqui não tem reta tangente. Tem várias retas que tocam, mas nenhuma se confunde com o gráfico. Tá? Então, a função modular é uma função contínua, sim ou não? Uma função contínua. Beleza. Porque eu traço o gráfico sem tirar lápis do papel. E ela é uma função derivável ou diferenciável? Sim ou não? Então, na quina tem reta secante, mas não tem tangente. É verdade. Não tem tangente. Então, por ter quina, nesse ponto aqui, ela não é diferenciável. Nesse ponto. Nesses aqui, ela é. Nesses aqui, ela é diferenciável. O problema dela não ser diferenciável não é porque ela tem trechos retos.
É porque ela tem quina. Então, ela não é diferenciável. Como é que eu sei, só de olhar o gráfico, que ela é uma curva diferenciável? Se for uma curva sem quina. O que é uma curva sem quina? Uma curva suave. Ela é crescente, ela é decrescente, ela muda com cavidade, mas muda de forma suave, sem mudanças bruscas. Tá? Sem mudanças bruscas. A gente tem falado muito de curva, né? Curva normal, não sei o quê. Então, se eu tenho um modelo matemático que me dá uma curva, olha aí, eu consigo prever. Aí eu sei que aqui está crescendo as ocorrências de determinada coisa. Depois eu consigo ver que está decrescendo. Então, se eu conheço um modelo matemático e com isso eu tenho uma função que me dá um gráfico, por sua vez, que é uma curva contínua e diferenciável, esse modelo de previsão é confiável, porque eu consigo prever sempre o próximo valor sem levar um susto. Mas imagine se o meu modelo for descontínuo. O negócio está decrescendo, de repente aparece aqui. Poxa, gente, é um susto. Eu não quero um modelo assim. Isso não me ajuda em nada. Imagine que o meu modelo está assim, decrescendo, de repente, pá, dá uma quina. Né? Vem e, de repente, faz uma quina. Poxa, eu não quero um modelo que tenha uma mudança brusca de comportamento. Mas se eu tenho um modelo contínuo e diferenciável, poxa, ele tem uma qualidade imensa de previsão. Tá? Então, essas são as duas grandes características de funções. Ser contínua e ser diferenciável. Foi ou não foi? Entenderam, gente? A ideia, né, de ser contínua e ser diferenciável. Beleza. Toda função que é contínua é diferenciável? Se a função é contínua, então ela é diferenciável? O Kelvin está pedindo para repetir as definições? Graficamente, Kelvin. Ser contínua é fazer o gráfico sem tirar o lápis do papel. Graficamente, ser diferenciável é traçar um gráfico suave, que não tem quinas, nem saltos, né? Claro. Tá? Algebricamente, ser contínua é ter imagem, ter limite e o limite ser igual à imagem em todos os pontos. Tá? Matematicamente, ser diferenciável é ter reta tangente em todos os pontos, é ter derivada em todos os pontos. Foi? Veja aí. A coisa a gente fala de novo, sem problema. Foi? Maravilha. Agora, e essas duas ideias? Qual a interação entre elas? Toda função se uma função é contínua, ela é diferenciável? Ou se ela ou não? É mentira. Eu posso falar assim, toda função contínua é diferenciável? Não necessariamente. Muito bem. Tá? A Gabriela falou aqui, ó, não necessariamente. Isso aqui é falso. É falso. Me fala um contra-exemplo. Me fala um exemplo que desmente essa frase. Toda função contínua é diferenciável. Não, mentira. Toda não. Eu conheço uma que é contínua e que não é diferenciável. A função modular que a gente viu agora. Isso aí. Então, um exemplo clássico. Tá? Então, vamos terminar o cálculo 1. Né? Viu o conceito de continuidade, viu o conceito de diferenciabilidade. Se você fazer essa pergunta, nessa resposta você sabe se o aluno entendeu ou não. Tá? Então, por isso já estou falando já aqui né, o segredo para vocês, para a gente ter isso em mente e não esquecer mais. Tá? O que é ser uma função contínua, o que é ser uma função diferenciável. Toda função contínua é diferenciável? Não. Outro exemplo, a função modular, clássico. E o contrário, gente? Toda função
diferenciável é uma função contínua? Toda função diferenciável é uma função contínua? Se a minha função ela é diferenciável, então ela é contínua? Sim ou não, né? Verdadeiro ou falso? A Júlia falou que não, que toda função diferenciável não é contínua. Aí tem que dar um contra-exemplo, Júlia. Professor, pelo domínio que você falou, que se forem domínios diferentes, tipo, gráfico separar, não necessariamente precisa Então, ser mas se o, contínuo. então, mas se o gráfico separar, ô, Júlia, ela vai ter um salto. E se tiver um salto, ela não é diferenciável. Porque ser diferenciável é ser uma curva suave. A ideia de ser suave já traz em si não ter buracos, não ter saltos e não ter quina. Tá? Então, a ideia de ser uma curva suave, se você faz uma curva suave, por exemplo, a curva normal, né, tão falada aí nesses gráficos, nos jornais, enfim, ela vem insignificante, ela tem um pico, depois ela volta a ser insignificante. É uma curva contínua, não tem buracos, não tem saltos e não tem quina. Então, falar que ela é suave já traz a ideia de ser contínua. Porque se ela tiver um salto ou tiver um buraco, ela já não é suave. Tá bom? Falar de curva suave já está subentendido que é contínuo. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Isso aqui está valendo. Se a minha curva ela é suave, ela não tem salto, ela não tem quina, ela não tem buracos. Ela é contínua, com certeza. Ok? Beleza. Então, essa é a introdução. Agora a gente pode começar a fazer o exercício. Mas valeu a introdução. Tá? São conceitos importantes que a gente precisa entender bem para a gente poder caminhar. Não adianta nada a gente ficar batendo a cabeça. Né? Agora não, a gente abriu a porta, agora fica mais fácil. Agora a gente vai embora. Tá? Então, voltando aí para o enunciado. Alguma pergunta, gente? Até esse ponto? Tudo isso que a gente falou até agora. Podemos, então, retomar o exercício. Beleza, deu para entender. Show de bola. Então, vamos lá, aqui, ó. Vamos mudar aqui para outra tela. Já rabisquei tudo aqui. Então, vamos retomar o exercício 1 do EP2. Então, a coordenação de cálculo 2, gente, não sei se vocês já perceberam isso, ela não só dá o conteúdo novo, mas ela apresenta o conteúdo novo e faz uma revisão de tudo aquilo que você já viu na vida. Né? Então, aqui, a gente não vai falar só de integral, nem de derivada, nem da relação derivada integral. Dentro do exercício, a gente vai lembrar continuidade, vamos lembrar diferenciabilidade, vamos lembrar outros conteúdos. Tá? É como se fosse né? A gente avança um pouco no conteúdo e revisa, faz uma revisão. Tá? Com isso, o curso ganha outra qualidade, fica mais pesado, eu confesso, mas também ganha um peso maior. Né? Você vai revisando e vai relembrando as coisas. Tá bom? Então vamos lá. Exercício 1. Considere a função contínua. Então, você sabe o que é uma função contínua. É uma função que tem o gráfico que você traça e não tira o lápis do papel. Aquela função que em todos os pontos tem imagem, tem limite, e o limite é igual a imagem. Ótimo. Só que ela não é contínua em toda parte. Olha só, aliás, ela nem existe em toda parte. Né? O que quer dizer isso aqui? Que ela existe em qual trecho? O que é isso aqui, gente? Como é que chama isso?
colchete 1,11, outro colchete. Falem comigo. É indicando de onde ela começa e onde ela termina. Ou Domínio seja, fechado. ela só existe nesse domínio fechado, neste trecho da reta, que a gente pode chamar de um pedaço da reta que vai do 1 ao 11, inclusive. Como é que chama esse pedacinho? Pode escrever também. Intervalo? Considere a função contínua f definida no intervalo fechado de 1 a 11. Tá? De fato, aqui, ela só existe nesse trecho aqui, ó, do 1 até o 11. Ela só existe nesse trecho. E nesse trecho ela é contínua. Tá certo essa frase? Ela, em todos os pontos do 1 ao 11, entre 1 e 11, inclusive, todos os pontos têm imagem, tem limite, o limite é igual à imagem. Nesse trecho eu vejo o gráfico aqui verde e vejo que ele não tem saltos, né? Não tem buracos. Então é uma curva contínua. E derivável em 1 e 11, agora com parênteses. O que quer dizer isso? O que quer dizer que ela é derivável em 1 e 11, entre parênteses? Derivável é reta tangente, é derivada. Quer dizer que ela tem derivada em todos os pontos do intervalo de 1 a 11. E os pontos 1 e 11 não têm derivada. Muito bem, Gabriela. Muito bem, Júlia. Intervalo aberto. Isso aí. Então, parênteses aqui, ela diz que ela é derivável também no intervalo do 1 a 11, só que não inclui nenhum 1 nem o 11. Faz sentido? O primeiro pontinho aqui e o último pontinho do gráfico faz papel de quina, não é verdade? É como se fosse uma quina, é um final. Então aqui não tem reta tangente. Aqui tem até retas que tocam o ponto, mas nenhuma se confunde com o gráfico, porque o gráfico no final é uma quina. Tá? Então por isso que o intervalo está aberto. E esse aqui é o gráfico, então, da função f. Ok? Então, entenderam completamente o enunciado. E qual o problema aqui desse enunciado? É que nós temos o gráfico e nós não temos a expressão da função. Nesse enunciado aqui, nós conhecemos o gráfico da função, mas nós não conhecemos a expressão da função. Eu não sei qual é a regra da função. Ok? O que aconteceu? Está tendo que eu sair. Minha tela parou de aparecer para vocês? A tela fechou, professor. A apresentação. Computador. Internet, gente. Deixa eu ver aqui. Eu estou no computador com outra internet. Deixa eu mudar. E vamos agora para a questão em si, né? Então, todo mundo entendeu o enunciado. Agora vamos para os itens, né? O que está pedindo em cada item. Vou tirar aqui um print das perguntas. E são vários itens, né?
Pronto, voltou. Firme para mim se voltou? Sim, né? Tá? Então, aí, ó, sabe que as áreas das regiões entre o gráfico de F e o eixo T, aí representadas, satisfazem essa seguinte relação. Então, tem uma relação aqui dessas áreas, né? Percebe que tem 5 regiões nesse gráfico? Né? Região 1, região 2, região 3, 4 e 5. Existe uma relação. Eu vou até copiar essa relação para cá. Eu não sei quanto que vale essas áreas, né? Mas tem esse resultado aqui. Seja a função f, que importante, né? Vou tentar botar isso aqui do lado. Seja a função f, vou botar numa tela só, fica mais fácil a gente trabalhar aqui. Se estiver muito embolado, vocês me falam que eu mudo. Tá? Seja f uma função definida no intervalo fechado de 1 a 11. Tá? Só que f tem essa aqui, ó, tem essa lei de formação. F tem essa lei de formação aqui. Ó. Consegue visualizar, gente? Lê? O enunciado original fala da Fzinha e me dá o gráfico da Fzinha. Todas as perguntas da questão, os itens A, B, C e D, estão relacionadas ao F, que é uma outra função. Tá? Ok? E o que é a função F é da função Fzinha? O que está escrito aqui? A função f é a integral da função fzinha. A função f de x é igual à integral de 1 da função fzinha de t. dt. Essa é a definição. Até aqui, gente, tem alguma pergunta? Como é que tá? Tá muito embolado? Estou falando muito rápido? Tá tranquilo? O Gabriel falou que tá tranquilo. Tá bom. Então vamos lá. Item A. Olha só o que está pedindo no item A. Expresse f de 1, f de 3, f de 5, de 7, de 9 e de 11 em termos de A5. E ordene-os. Tá? Então, o item A está pedindo para você calcular ou expressar, né, f de 1, por exemplo. Quando x é igual a 1, onde vai entrar esse 1 aqui, gente? Se o x é igual a 1, o 1 vai entrar aqui no lugar do t? Ou o 1 vai entrar aqui no lugar do x, lá no limite superior da integral apresentada? Esse 1, que eu quero calcular o valor do f, ele vai entrar no t, dentro da fzinha, entrar aqui no limite superior. Falem comigo. Onde eu vou colocar o 1? Aqui? Ou vou colocar aqui? Está me ouvindo? Gabriela disse aqui, ó, no limite superior. Obrigado, Gabriela. Aqui é t mesmo. Isso aí.
Então, a primeira coisa que você, né, tem que entender é a notação. Essa expressão aqui é uma função que na expressão dela tem um símbolo de integral. Tá? E a variável x ocorre no limite superior. Então, tudo que você for considerar como x vai entrar no limite superior. Tá? Feito isso, agora você vai interpretar. Agora você vai olhar como se fosse semana passada. O que quer dizer integral de 1 até 1? Qual é a definição de derivada não, de integral definida? Integral definida está relacionada ao conceito de área. Se o gráfico estiver acima do eixo x, a integral me dá a área compreendida entre o gráfico e o eixo x. Se o gráfico estiver abaixo do eixo x, a integral me dá menos essa área, me dá o oposto dessa área. Se o gráfico estiver acima e abaixo, a integral total me dá a diferença entre as áreas que estão acima do eixo x e abaixo do eixo x. E nesse momento, quando eu estou considerando t variando de 1 até 1, qual Tá é no o mesmo resultado? ponto, então é igual a zero. Igual a zero. Acabou. Todo mundo viu o zero? Se eu estou de 1 a 1, eu estou no mesmo ponto. Beleza. E o fzão de 3? Vai ser a integral de 1 até 3 da função fzinha de t dt. Ou seja, eu estou no trecho do 1 ao 3. Do 1 ao 3 eu estou aqui, ó. Nesse trecho aqui. Tá? Nesse trecho do 1 ao 3, o gráfico está só acima. Então, a integral definida de 1 a 3 vai me dar a área, vai me dar menos a área, vai me dar a diferença entre as áreas. A área. A área da região 1. Tá? Então, aqui eu tenho a área da região 1. Só que o enunciado pede para escrever tudo em termos de A5, tá? Então, qual é a relação entre A1 e A5? Está aqui, ó. Não. A5 é igual a 4A1. Ou seja, a área 5 é 4 vezes a área 1. Então, 1 é a 5 dividido por 4. Foi ou não foi? Foi? Beleza. Então, agora você vai, né? O item aqui pede vários valores. Fizemos o 1 e o 3. Pede todos. Né? O 5, o 7, o 9 e o 11. Então, mandar ver. 5. Quanto que é o fzão de 5? É a integral do 1 ao 5 da função fzinha de t. Olha lá, de 1 a 5. Nesse território, É a essa soma integral vai me da, dar a... Pode falar. é a soma da área 1 mais a área 2. No caso, diminuir, porque a área 2 está embaixo do gráfico. Eu não escutei direito. Você disse a soma ou você disse a diferença? É a diferença. No caso, seria a soma, mas como está embaixo, seria a diferença. Isso. Então, a integral de 1 ao 5, a integral de 1 a 5, vai, como tem gráfico acima e gráfico abaixo, ela vai diferença entre as áreas das regiões. A área que está acima menos a área que está abaixo. Tá? Graficamente aqui parece que a área 2 é maior que a área 1, não parece? Graficamente aqui, visualmente, percebe-se que a
né? Às vezes a gente pode estar enganado, né? Com um esboço, dá a impressão aqui que a área da região 2 é maior que a área da região 1. Isso quer dizer que o resultado da integral vai ser positiva ou vai ser negativa? Negativo. Negativo. Então, a minha expectativa é essa. No final das contas, eu vou achar um valor negativo. Aí pode dar um valor negativo? Pode. Porque a integral aqui, a interpretação é essa, que a área que está abaixo é maior que a área que está acima. E o valor que a gente encontrar vai ser justamente o quanto ela é maior. Né? Quantas unidades ela é maior. Tá? Então, vamos lá. Então, a integral definida de 1 a 5 é a área 2 menos a área 1. Ah, mas a área 2, né, acabou, já respondemos. O enunciado só que pede para escrever tudo em termos de área 5. É como se fosse a mesma unidade, né, para poder comparar depois. Então, vamos agora escrever tudo em termos de área 5. A área 2, vamos ver aqui a relação. Ó. A área 5 e a área 2. Aqui está dizendo que a área 5 é 3 vezes a área 2. Logo, a área 2 é 1/3 da área 5. A área 1 a gente já viu. A área 1 é a área sobre 4. Faz sentido, gente, o que eu estou fazendo? Qualquer coisa pode interromper e perguntar. Agora reduz aqui uma fração só, né? Dá 4, área 5, menos 3, área 5. Então é uma área 5. Então o resultado do f de 5 é a 5, área 5 dividido por 12. Ok? F de 7. Integral de 1 até 7 do f de t dt. Do 1 ao 7, o que a gente vai ter? Olha aqui. Vamos acrescentar mais um trecho, então. A área, o oposto da área, ou vai me dar a diferença entre as áreas? De novo, nós teremos a diferença entre as áreas. Tá? Não precisamos fazer passo a passo, a gente já pode ganhar tempo. Ó. Acompanhe comigo. O resultado desse trecho todo aqui é o resultado anterior que a gente já fez, né? A gente já viu, mais a área 3. Posso fazer isso? Para a gente ganhar tempo um pouquinho? O saldo final aqui desse trecho do 1 ao 7 é o saldo parcial que a gente já tem até o 5, mais a área 3. Tá? Então, eu vou fazer isso. Ó. No F do 7, eu já entendi. Tá? Mas eu vou pegar aqui o resultado anterior, que é o saldo parcial, e vou acrescentar a área 3. Tá? Então, acabou. Agora, eu só vou reduzir em termos semelhantes. Qual é a relação da área 3 com a área 5? Tem que olhar lá na relaçãozinha dada no enunciado. Ó. Área 5 e área 3. Está aqui, logo de início. A área 5 é o dobro da área 3. Então, a área 3 é a metade da área 5. É 12. Aqui fica uma área 5 mais 6 área 5. Ok? Conferem comigo. Tá certo? Então, tá aí o resultado da F de 7. Ok? Aqui eu estou vendo que não deu negativo, né?
Aquela hora, eu vi, graficamente aqui, visualmente, a gente esperava um valor negativo, lembra que a gente comentou? Mas, de fato, eu acho que aqui, a área 1 é a área 5 dividido por... A área 1 é a área 5 dividido por 4. E a área 2 é a área 5 dividido por 3. É maior, né? O que eu fiz aqui? Não, fiz errado, gente. Olha só, aqui na UFzão de 5, UFzão de 5, eu escrevi aqui, ó, área 2 menos área 1. Onde está o erro? Não, isso aí. É a área 1 menos a área 2. É a área que está acima menos a área que está abaixo. Né? Acho que eu falei isso, mas eu escrevi aqui trocado. Então eu vou corrigir. Vou até deixar de vermelho para destacar aqui, tá? Então aqui, ó, é a área 1 menos a área 2. Então aqui vai trocar. Aqui é área 1 é a 5 sobre 4. E a área 2, em termos de A5, é a 5 sobre 3. Aqui fica 3, área 5, menos 4. Aqui fica menos 1. Tá? Ok? Então, aqui é menos área 5 sobre 12, que é o saldo até esse momento. Aqui vai mudar também. Ó. Até esse momento aqui é menos 1, área 5 sobre 12, mais a área 3. Aqui é menos 1, mas a área 3 é área 5 sobre 2, tá certinho. Essa conta aqui também vai ficar diferente. Ó. Aqui é 12 mesmo. Só que aqui vai ficar menos 1 mais 6. Aqui vai ficar 5. Veja se está certinho agora. Até o momento 5, nós temos esse valor, acrescentamos a área 3. Tudo em termos de A5 é isso aqui. Reduzindo numa fração só, menos 1 mais 6 dá 5, área 5. Confere? Continuando. Fzão de 9, Fzão de 11 para fechar. De 9, de 1 ao 7. Não, 7 não, de 1 ao 9, né? Eu vou fazer junto aqui, ó. E o 11, de 1 ao 11. Do 1 ao 9, eu vou pegar o que a gente já fez, o saldo que a gente tem até o 7, e vou somar a área 4 ou vou subtrair a área 4? Para mim chegar aqui até o 9. Eu vou pegar o saldo que eu tenho até o 7, o saldo parcial, e vou somar a área 4 ou vou diminuir a área 4? Falem comigo. Subtrair, isso aí. Então, para chegar aqui na integral definida de 1 a 9, eu vou pegar o resultado que a gente já tem até o 7 e vou diminuir a área 4. Vou subtrair a área 4. Ok? Então, eu vou pegar o saldo parcial que a gente tem, que é 5 a 5 sobre 12, e vou diminuir a área 4. Todo mundo viu? Acabou. Agora eu só vou escrever em termos de A5. Acho que
minha tela saiu de novo, né? É uma luta, gente. Deixa eu entrar aqui na outra. Voltar para outra de novo. Quero adiantar, mas vai subtrair, tá? Estou entrando aqui de novo. Se estiver fazendo aí comigo, pode terminar então essa 9, né, e a 11. Enquanto isso, só desculpa aí, tá? Acho que é o computador mesmo. Nem na internet. A internet estou usando pelo celular. O computador está devagar. Até aqui, gente, como é que tá? Tá fazendo sentido? Gabriela que pediu, né, pra gente fazer o EP2. Conseguiu? Tá conseguindo entender agora? Quem entrou depois, né, do início da... Tá conseguindo entender, acompanhar? Ah, que bom, Gabriela. Show de bola. Então, assim, essa questão foi dada a Fzinha, né, enquanto está abrindo aqui, vou repetindo. Mas a atenção toda está na F-zona, tá? O objetivo dessa questão aí é você saber analisar a função Fzão, que é essa função que tem integral na regra, que é o nosso conteúdo, tá? Então, a gente entende bem a Fzinha, conhecendo a Fzinha, a gente explora e deseja analisar a função Fzona. Isso, se não der tempo aqui, a gente bota no fórum, tá? A gente pode comentar um pouquinho também. Tem mais uns 15 minutos. Vou terminar o item A,
Posso dar uma pincelada nos demais itens e a gente fala um pouquinho da 4, sem problema. Então, retomando aqui, gente. Quero escrever tudo em termos de área 5. Eu tenho 5, área 5 sobre 12. E agora eu preciso escrever área 4 em termos de área 5. Eu não lembro a relação. Vamos lá em cima. Está rabiscado aqui, né? Aqui, ó. A área 5 é 5 vezes a área 4. Logo, a área 4 é 1/5 da área 5. Certo? Então aqui é 60. Fica 25 menos 12. Então 13, área 5. E a última, que é a integral definida de 1 a 11, é tudo. Então é o saldo final. Se eu já tenho o valor até o 9, é só a gente somar a área 5. Tá certo? Então vamos somar a área 5. Eu vou pegar o valor aqui, ó, que já está acumulado, né, o saldo parcial até o instante 9. Eu vou somar a área 5. Tá bom? Aqui é 60 mais 13. 73, área 5. Então, a F-zona a gente não conhece. Aliás, eu só conheço a F-zona, essa relação aqui, ó. Mas a gente já calculou algumas imagens. Então, no item A, pede para você calcular algumas imagens dessa função F-zona. Tá? Então, as imagens no ponto 1, 3, 5, 7, 9 e 11, nós temos mais ou menos uma estimativa. É claro, está aqui dependendo de A5, mas temos uma estimativa. Tá? Então, a ideia é você construir o gráfico da função f. Tá? Aqui vai entrar a função f. Nesses pontos, 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 11. Tá? Qual a imagem no 1? A imagem é 0. Lembra? Qual a imagem no 3 do f? A imagem é área 5 dividido por 4. Tá? Deixa eu chutar aqui, ó. É esse tanto. E no 5 é um valor negativo. Aí no 7 é um valor positivo. E no 9 é um valor positivo também. Tá? E no 11 é um valor positivo também, maior ainda. Então aqui a gente já consegue marcar alguns pontos do gráfico da função f. E esse que é o objetivo. Lá no final de todos os itens, chegar ao gráfico da função f. Tá bom? Gente, o que a gente faz? Pô, vamos continuar mexendo aqui, ou a gente pode falar um pouquinho da questão 4, né, que a Gabriela pediu aqui para a gente dar uma pincelada. Posso deixar vocês analisando, continuar a fazer a questão 1, depois dessa introdução, a gente falar um pouquinho da questão 4, ou a gente continua aqui? Então, vamos falar um pouquinho da questão 4? Durante a semana, vocês podem, né, ver a questão 1 aí, ver se consegue acompanhar, né, a resolução. Se a dúvida permanecer, semana que vem a gente volta sem problema. Podemos retomá-la aqui do bem em diante, sem problema nenhum. Tá? Deixa eu ver aqui qual é a questão 4, para a gente falar um pouquinho. Questão 4 está usando para usar a primeira forma do TFC. O que é TFC, gente? TFC é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Use a primeira forma do TFC para calcular as derivadas. Olha só. Ah, não acredito, gente. Saiu de novo. Né?
TFC é o seguinte, é a primeira forma do teorema fundamental do cálculo. Tá? Acho que a minha tela saiu de novo, né? Vou entrar de novo, sem problema. Só que a pergunta aí, as expressões são pesadas, né? São feinhas, mas preste atenção na pergunta. Deixa eu colocar aqui minha tela de novo. Acho que já foi. Olha só a pergunta. Para calcular o quê? Use a primeira forma do TFC para calcular a derivada. Então, o TFC é o teorema fundamental do cálculo, que fala, em poucas palavras, que a integral, que teve a sua natureza relacionada a cálculo de áreas, agora pode ser vista como sendo a antiderivada. Então, a gente só vê a integral como antiderivada, gente, depois do teorema fundamental do cálculo. Foi um avanço no cálculo. Até então, a integral tinha que ser calculada por cálculos de áreas. Se fossem figuras conhecidas, com áreas conhecidas, já seria fácil. Mas se forem figuras quaisquer, teria que fazer por soma de Riemann, que é muito trabalhoso. Então, resolver integral, historicamente, dava muito trabalho. Depois do teorema fundamental do cálculo, dá trabalho ainda, mas ficou bem mais fácil do que era na sua origem. Tá? Então, aqui eu tenho, então eu tenho um fzão, uma função que aqui é uma constante qualquer, tá? E aqui vai até x. Olha só, como a gente fez agora há pouco no exercício 1. O x da questão não aparece aqui dentro, não é isso. O x da questão aparece aqui em cima. Tá clara essa notação, gente? A variável da função fzão não aparece lá dentro da função fzinha. Aparece no limite superior, tá? E olha só, se você quer derivar a função f, você vai derivar essa expressão. Gente, o que a derivada faz com a integral? Depois do teorema fundamental do cálculo. O que a integral é da derivada? A integral é a antiderivada. Uma operação é a inversa da outra. A integral, gente, cancela a derivada. Tá? Então, derivar uma função que tem integral na regra é só cortar a integral. E qual vai ser a resposta? A fzinho. Tá? Só que tem uma observação, não tem t. Aqui é x, tá? O t só estava aqui para fazer a integral funcionar. Então, aqui o item A, por exemplo. Quanto que é a derivada dessa função? Você vai pegar a integral de 3 até x da função que for. Tá? Por isso que tem expressões aqui pesadas, né? Mas é só repetir, ó. A função é essa. Ótimo. Você vai derivar a integral. Derivar a integral é só cortar. O que resta? A resposta. A função, a própria função. Então, é 2 elevado a x dividido por raiz de x. Só lembrando que não tem t. É x. Então, essa é a ideia. Tá ou não tá? Veja aí se tem alguma pergunta. Parece assustador porque se você for olhar os outros itens, né, você tem expressões pesadas dentro. Vamos fazer o item B? Tá? Tem, assim, tem as variações, mas a ideia principal é essa. Tá? Por exemplo, no item B tem uma variação. A expressão pesada de dentro é só repetir, não se assusta com arco seno. Mas o que está de diferente aqui do modelo? A diferença é que o x não está no limite superior. Percebe? Então você vai escrever assim, ó. Você vai colocar o x no limite superior
Você vai inverter os limites. E para manter a equivalência, multiplica por menos 1. Então, aqui o item B tem uma variaçãozinha, porque o x não está no numerador. Mas você pode contornar isso. Você pode inverter e, para manter a equivalência, coloca menos 1. E repete a expressão que está dentro. Arco seno de t ao quadrado dt. Tá bom? Então, se você quer derivar a função g, você vai repetir esse sinal de menos e vai... Aqui, eu vou derivar isso aqui. Corta a integral, mas tem um sinal de menos na frente. Fica arco seno de t ao quadrado. Ah, não tem t não. Aqui é x. Perceberam essa variaçãozinha? Então é importante ter o x no numerador. Aliás, numerador não. No limite superior. E se não tiver, pode inverter? Pode inverter. Mas aí coloca o menos na frente para manter a equivalência. Foi? Deixa eu ver aqui. Ó. O item C e o item D também tem uma... O Kelvin está falando que está com delay, né? Ah, é minha internet, o Kelvin. Deve ser. Pode ser. Professor, uma pergunta. Por Oi? que o t ao quadrado ficou só x? Ah, não. Era t ao quadrado? Então é É, x ao quadrado. Tem que manter, tem que repetir a expressão como ela é. Tá? Eu que esqueci do ao quadrado. não poderia ser t ao quadrado de novo? Não, porque o t ele só está aqui para fazer a integral funcionar. Tá? O que acontece? Olha só. Vou fazer aqui um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer aqui. Imagine que a função f de t, f de x, é a integral de 1 até x da função t ao quadrado só, que é uma função que a gente sabe resolver a integral. Como é que você resolve uma integral, então, a partir do teorema fundamental do cálculo? Você vai antiderivar. Qual é a função que derivando dá t ao quadrado? Tá? Isso é assim que a gente resolve a integral. É assim que a gente vai resolver daqui para frente no curso. A integral vai ser resolvida da seguinte forma. A integral de t ao quadrado, você pode até esquecer aqui por enquanto os limites, tá? A integral é a antiderivada. Ou seja, qual é a função que eu derivando dá t ao quadrado? Essa que é a pergunta. Ah, tem que ser alguma coisa com t ao cubo. Ah, se eu derivar t ao cubo, dá quanto? Ah, cai o 3, fica t ao quadrado, não é isso? Tá? Isso aí. Então, se eu derivar t ao cubo, fica 3t ao quadrado. Então, mas eu quero que dê t ao quadrado. Ah, se eu colocar, então, 1 sobre 3 aqui, vai dar certinho. Se eu derivar t ao cubo sobre 3, aí vai dar t ao quadrado, que é o que eu quero. Então, qual é a função desconhecida cuja derivada dá t ao quadrado? A função desconhecida cuja derivada dá t ao quadrado é a função t ao cubo sobre 3. Então, a gente está desfazendo a derivada. Qual é a função original cuja derivada dá t ao cubo? Então, é assim que a gente resolve a integral, a partir de agora. Combinado? Só que aqui eu posso ter uma liberdade. Eu posso ter um mais 1, um mais 2, um mais 3, um mais 4, mais 5, mais c, que não altera o resultado. Ou seja, na hora de eu derivar isso aqui, eu posso ter mais uma constante, porque a derivada da constante é zero. Então a gente não acha, quando a gente resolve uma integral, a gente não acha uma resposta. A gente acha uma família de respostas associada àquela função ali. Tá? Isso no geral. Como a integral é definida, olha só, de 1 até x, tá?
você vai pegar a função que você achou, a primitiva, e trocar pelo limite final, e vai pegar a primitiva e trocar pelo limite inicial. Essa é a regra do teorema fundamental do cálculo. Você acha a primitiva, foi o que nós achamos aqui, e troca tudo que é t pelo limite final, e troca tudo que é t pelo limite inicial. Daí nós vamos ter x ao cubo sobre 3 mais c. Aqui nós vamos ter 1 ao cubo, que é 1 sobre 3 mais c. Tá? O c sempre vai cortar nesse sentido. E a expressão, então, procurada é x ao cubo sobre 3 menos 1/3. Olha só. Eu quero destacar aqui que a função f, ela tem essa definição. Mas nesse caso aqui a gente conseguiu descobrir a função f. Quem é a função f? Quem é a função original, primitiva, né? Cuja a derivada da t ao quadrado, da x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3 menos 1/3. Aqui eu estou vendo a f em termos de integral. Aqui eu estou vendo a f como ela é de verdade. Se você derivar a f, vai dar quanto? Derivada da constante é 0. Confere? Se concentra aqui. Derivada de x ao cubo sobre 3. Cai o 3, fica x ao quadrado. E cancela, né, o 3. Olha só. Eu descobri a original e derivei. Encontrei x ao quadrado. Era só derivar aqui. Derivada cancela a integral. E a resposta é o quê? É essa expressão ao quadrado. Mas percebe que não tem t? Olhando aqui, ó, não existe t. O t só estava aqui para me ajudar a integral funcionar. O t, no final das contas, a gente troca pelo limite superior e pelo limite inferior. Depois que a gente acha a função primitiva, a gente troca o t pelos limites. Então, o t só está ali para me ajudar a fazer a integral funcionar. Não existe t no final das contas. Então, por isso que quando a gente faz diretamente, só cortando a integral, a gente não deixa o t. Tá? Então, por isso que tem que ficar com o x mesmo, indicado. Se não tem integral, não tem t. Tá claro? Essa que é a ideia. Deu para ter uma base, gente, do exercício? Do 1 a gente começou a fazer um pouquinho, do 4 tá? Então fica atento aí às variações. Tá? A hora já está avançada, mas só para ter essa introdução. Qualquer coisa, né, podem colocar lá no fórum, podem colocar no grupo também do WhatsApp para a gente responder. Tá bom? Professor, eu Oi? vou mandar o link aqui de novo do grupo do WhatsApp, que teve muita gente que não entrou. Ah, tá. Obrigado. Então, tem um grupo aqui do WhatsApp, gente, do Polo, tá? Fiquem à vontade para participar. Tá? É assim, permanecendo a dúvida, semana que vem a gente pode fazer exercício do ECT, sem problema. Tá bom? A Júlia colocou aí de novo o link do convite, né? Obrigado, Júlia. Tá bom, gente? Vou fechando aqui por conta do horário. Tá? Quem vai fazer lógica, eu estou na sala de lógica agora, né? Eu vou beber uma aguinha e volto para a sala de lógica. A gente vai se encontrar de novo. Tá bom? Desejo um bom final de semana para vocês, uma boa semana de estudos. Grande abraço. Tá? Tchau, tchau.